casa do Senhor, feriadão aí abençoado, os irmãos puderam descansar. Quem está descansado, diga amém. Glória a Jesus. Amanhã já voltamos à luta novamente, né? Glória a Deus. Faz parte, né, queridos? Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Temos que ir à luta, né? Um dia nós vamos chegar no estado pleno, eterno, e aí, então, esse trabalho fadigoso, esse trabalho com muito suor, de ganhar pouco, acordar cedo, dormir tarde, tudo isso vai cessar. E aí, para sempre, estaremos com o Senhor. Pastor Marco, você disse que no céu não vai precisar trabalhar, então eu estou indo para lá. Aí é mesmo que eu quero ir para lá. Não, o céu vai precisar trabalhar, sim. Nós vamos trabalhar. Adão, estão lembrados que antes de Adão, no seu estado de inocência, antes de ter desobedecido a Deus, de ter pecado, Deus, ao criá-lo, Deus lhe incumbiu de cuidar do jardim. Você já leu isso? Era o trabalho que ele tinha. Só que Deus, ele não trabalhava para comer, porque Deus já tinha posto ali as árvores, e tinha árvores ali que davam frutos, que ele podia usufruir daquilo ali. Não tinha plantado, não tinha nada, mas Deus, como um pai amoroso que é, já provera o alimento para ele. Então, qual o trabalho que ele teria, pastor Marco? O trabalho que ele teria era cuidar, cultivar, guardar o jardim, cuidar, né? E não é um trabalho forçoso, não era um trabalho forçoso, a ponto de suar, de ter ali aquela rotina. É isso que mata a gente, né? É a rotina do dia a dia, você tem que acordar cedo, tem um horário para cumprir, trabalha muito, ganha pouco, não sobra no final do mês, dá na estica ali para pagar as contas. Tudo isso faz que a gente fique enfadado, né? E aí, mas lá no Éden, com Adão, não era assim. Ele trabalhava com prazer, com alegria. Era um trabalho não para ele, não um trabalho assim ruim, mas um trabalho maravilhoso. Deus deu a ele essa incumbência de cuidar do jardim. E depois, sim, quando ele pecou, aí o Senhor disse: ganharás agora o teu pão com o suor do teu rosto. Agora tu vai trabalhar, tu vai plantar, tu vai preparar, tu vai plantar e tu vai colher. Então agora é todo um trabalho abaixo de sol quente, suado mesmo, suado para você comer. Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. E aí também, a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência de Adão, né? Adão e Eva. E aí a terra, dali para frente, cresceria espinhos e abrolhos. E Satanás passaria a mandar, porque o homem vendeu e se vendeu, né? E ficou nas mãos, a terra ficou sobre a maldição do pecado, né? Por causa da desobediência. E hoje a gente vive ainda as consequências da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Hoje nós sofremos as enfermidades, a morte, né? A morte logo veio após ali a morte começou a reinar, né? O Senhor disse para Adão: olha, não coma desse fruto, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E ele não morreu assim já de imediato, né? Quando ele comeu e que ele desobedeceu a Deus, gradativamente o seu corpo foi morrendo, né? E aí a primeira morte mesmo foi a de Caim, né? Ou melhor, a de Abel, né? Caim matou Abel, a primeira morte, o primeiro homicídio. Então a terra hoje sofre, né? Todos nós sofremos as consequências da desobediência, mas nasce uma esperança para todos a partir do momento em que, antes de expulsá-los do jardim, Deus fez vestes para eles e prometeu: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E ele lhe ferirá o calcanhar, mas porém a serpente será esmagada na cabeça. E a gente viu isso se cumprindo aonde, pastor Marco? Essa profecia se cumpriu na íntegra? Sim, na sua totalidade. Aonde? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. E hoje então nós temos
a vitória por intermédio da grande obra de Jesus no Calvário por nós, quando Ele se entregava por nós, amém? Ele morreu em meu lugar, Ele morreu em teu lugar, e hoje nós temos vida, Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, Colossenses no capítulo 3, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu sei que Deus tem uma mensagem para o nosso coração, na noite desse dia. Deus nos trouxe aqui porque Ele quer falar com a gente, amém? Quantos creem que Deus fala nesse lugar? Glória a Deus. Irmãos, Deus tem falado aqui no nosso meio, amém? Só não entendeu quem não presta atenção realmente. Deus tem falado aqui, tem usado vários pregadores que passam por essa tribuna, muitos têm o louvor, as mensagens, os testemunhos, tudo que é feito aqui tem uma direção de Deus. A gente ora para que tudo seja feito na mais perfeita e gloriosa direção do Espírito Santo de Deus. Então Deus tem falado com cada um de nós aqui, amém? Glória a Deus. E Deus é maravilhoso porque quando Ele fala, Ele fala na intenção de nos orientar, de nos nortear, de dar um alento para o nosso coração, de dizer, olha, eu estou contigo, prossegue, tudo que você está sofrendo, eu sei, um dia eu fui homem, eu me fiz homem, eu estive num corpo como o seu, eu passei por todas as fases, e eu quero te ajudar, amém? Glória a Deus. Então Deus fala nesse propósito de nos fortalecer, de nos animar, e é bom, e eu amo isso, porque cada pregação que é pregada aqui, cada louvor que é cantado, cada culto que a gente participa nesse lugar, a gente sai daqui fortalecido, a gente sai daqui orientado por Deus, a gente sai daqui renovado, amém? Renove as suas forças, Queridos, eu quero, antes de entrar aqui na palavra, eu quero fazer uma oração com você. Fecha os teus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Eu gostaria que você falasse alguma coisa que está dentro do seu coração para Deus. Fale o que está aí dentro do seu coração, quais são os seus anseios, as suas solicitudes. Entregue na mão de Deus. A palavra do Senhor diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu gostaria que você lançasse sobre o Senhor todas as suas ansiedades, todos os seus anseios. Fale para Deus, verbalize, fale para Deus. Deus quer te ouvir, Deus quer te ouvir nessa noite. Conta para Deus os seus problemas, conta para Deus as suas dificuldades. Fala de alguém que ficou lá na sua casa, fale para Deus dessa pessoa. Fale para Deus dessa pessoa que ficou lá, talvez acamada, com febre, doente, não pôde vir. Fala para Deus dessa pessoa, desse seu parente. Fala para Deus desse seu parente. Deus quer ouvir, Deus quer atender, Deus quer vir e mostrar o seu favor para conosco. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua gloriosa e santa presença. Nós sabemos, meu Deus, que quando nós nos reunimos aqui, meu Deus, nós nos reunimos para ouvir a Tua voz, a voz meiga, a voz gloriosa do Espírito Santo que está na igreja. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está em nós, e quando nós nos reunimos aqui, é o Senhor quem fala através da sua palavra, através de quem o Senhor usa aqui, meu Deus, é o Senhor quem fala para nós, e queremos, meu Deus, ouvir uma vez mais a tua palavra, a tua voz, nos dando alento, nos dando, Senhor, orientação, consolando os nossos corações, tirando, Senhor, todas as preocupações da nossa mente, do nosso coração, aquietando o nosso coração, meu Deus, porque muitas vezes nós nos encontramos agitados, preocupados demais, meu Deus, com as coisas, Senhor, e esquecemos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, acalma o nosso coração,
nos orienta nessa noite. Espírito Santo, renova as nossas forças. Queremos sair daqui renovados, fortalecidos, orientados por Ti, meu querido amigo Espírito Santo. Querido Deus, meu Deus, nós estamos aqui, eis-nos aqui nesta noite para ouvir o que Tu tens para falar conosco. Fala que o Teu servo ouve, fala que o Teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai querido, eu temo o Teu nome. Aqui está um punhado de trigo, uma igreja, Senhor, um povo que teme o Teu nome e obedece os princípios da Tua palavra, os Teus santos mandamentos. Aqui está um povo que Te ama verdadeiramente e se decidiu por Ti, que vive no meio de uma geração corrompida, mas não se corrompe, não se vende, não quebra os princípios de Deus, vive uma vida para Deus, escolhe viver separado desse mundo, desse sistema falido, terrível, diabólico. Deus, aqui está o Teu povo, aqui está, Senhor, os Teus eleitos, o povo santo de Deus, que foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Meu Pai, nós Te glorificamos. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Diga: Senhor, eu Te exalto, receba a minha adoração, receba o meu culto. Diga assim: Senhor, receba o meu culto nesta noite, receba o meu culto nesta noite. Eu estou aqui para cultuar a Ti, glorificar, adorar, bendizer, exaltar o Teu santo nome. Aleluia, bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos queridos. Eu tenho de Deus uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu tenho de Deus uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu vou falar até você entender. Eu tenho de Deus uma palavra para o seu coração nessa noite. Deus vai falar contigo nessa noite. Diga para o seu irmão, diga assim: Deus te trouxe aqui para falar com você nessa noite, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, bendito seja Deus. Eu estava ali ouvindo as palavras da nossa querida irmã Raquel, serva do Senhor. Eu estava ali ouvindo as palavras dela e concordando no meu coração com o que ela falava, porque todos nós, se pararmos um pouco para analisarmos a nossa volta, nós estamos vendo, queridos, que as coisas estão se afunilando dia após dia. Nós estamos vendo um mundo contaminado, estamos vendo uma geração que está quebrando todas as regras e princípios de Deus, uma geração que está distante de Deus. Claro que nós não podemos ser radicais a ponto de pensar e de julgar e dizer que todos estão perdidos. Não, existe um remanescente. E se você for ler a história da igreja, eu estou lendo a história da igreja, a gente vê que ao longo do tempo sempre houve essas situações de apostasia, de engano, de corrupção, sempre houve, já desde muito. Mas também, em contrapartida, Deus sempre, em cada geração, em cada momento, em cada fase da história da igreja, Deus preserva os seus, amém? Deus preserva os seus. Ontem eu falei para os irmãos aqui, lendo o profeta Malaquias, capítulo 3, o verso 17, quando Malaquias diz: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu falei para os irmãos queridos, sempre houve essa diferença, sempre o povo de Deus, sempre o povo de Deus foi um povo diferente. Pelo menos Deus espera que a gente seja diferente, amém? Porque a Bíblia, se nós nos enquadrarmos dentro dos parâmetros da Bíblia Sagrada, se nós vivermos aquilo que a Bíblia diz que é para nós vivermos,
os modelos que temos na Bíblia de grandes homens de Deus que viveram uma fé extraordinária em Deus, que ficaram como exemplos para nós. Se nós procurarmos viver dentro dos padrões da Bíblia Sagrada de Deus, do Evangelho de Jesus, nós seremos sim diferentes, porque aquilo que o mundo aceita, aquilo que o mundo diz que é normal, aquilo que todo mundo quer incutir e pôr de goela abaixo nas pessoas, dizendo que isso é normal, nós sabemos que não é. A Bíblia contraria muitas ideologias, muitas falas, muitas coisas que os homens tentam trazer, incutir na sociedade, a Bíblia rejeita. Então nós cristãos sabemos que entre uma prática mundana, uma prática do mundo, e a Bíblia Sagrada, nós vivemos à luz da palavra de Deus. A Bíblia é e sempre será, e desde muito foi e sempre será, o nosso manual de vida, queridos. Amém? Pastor Marco, eu quero agradar a Deus. Nasce no meu coração um desejo por esses dias de agradar mais a Deus, de me chegar mais a Deus, de ter mais comunhão com Deus. Como saber agradar a Deus? Como saber para que lado eu devo ir? Quais as atitudes que devo tomar, querido? Vai para a Bíblia. A Bíblia te ensina. A Bíblia é o nosso manual de vida. Amém? Então nós vivemos de fato, irmãos, num mundo corrompido, porém nós não nos deixamos corromper. Mas é a maioria que joga para o lado de lá, pastor. Não tem problema, eu prefiro ser a minoria com Cristo. Eu prefiro ser rejeitado mesmo. Jesus disse: eles vão menosprezar vocês, eles vão perseguir vocês por minha causa. Jesus nos avisou de antemão que tudo isso ia acontecer, Então nós sabemos que realmente quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem quer, é aquilo que João disse, aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Nós vivemos realmente uma proposta diferente, nós vivemos realmente uma vida diferente. Queridos, nesses dias tão turbulentos, de tantas notícias, como a nossa irmã disse, tanta informação, e hoje a informação chega muito depressa para nós, as coisas são muito aceleradas, as notícias chegam depressa. Lá no outro lado do mundo acontece uma situação, em poucos minutos nós estamos sabendo aqui. Nós temos na palma das nossas mãos hoje acesso a tantas coisas, e a gente vive no meio desse mundo tão terrível. E aí, à luz da palavra de Deus, eu quero te mostrar, porque Paulo, escrevendo aos irmãos colossenses, Paulo dá a eles uma recomendação. Porque já nos seus dias haviam muitas situações terríveis, homens hereges que estavam no meio do povo, trazendo costumes e heresias conforme a sua axiologia. E aí Paulo teve a preocupação com esses irmãos e escreveu essa carta aos Colossenses. Por mais que Paulo nunca esteve nessa cidade, mas Paulo sabia do que estava acontecendo em Colossos, na cidade de Colossos, e Paulo então escreve essa carta aos Colossenses. E aí eu quero então, no capítulo 3, que você abra comigo a Bíblia, Colossenses capítulo 3, e o verso 1. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, para a gente ir discorrendo aqui em cima dos versículos, e extraindo lições maravilhosas para a nossa vida. Colossenses capítulo 3 e verso 1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, diante do que lemos, a pergunta é: o que buscar e no que pensar nos dias de hoje? O que buscar e no que pensar nos dias de hoje?
Paulo dá uma recomendação para nós aqui. Essa palavra é válida para os dias, não há prazo de validade. É a Bíblia é atualíssima, a Bíblia é atual, mais atual do que o próprio jornal que vai sair amanhã ainda, que vai sair na semana que vem. A Bíblia é sempre atual. Olha só, o que buscar por esses dias? Paulo fala no verso 1: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai o quê? As coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto, em outras versões. Então, o que buscar nesses dias ruins? Buscar as coisas que são de cima. Quando Jesus Cristo estava ainda com os seus discípulos, que logo ele iria à cruz, um certo dia, saindo do templo, os seus discípulos chamaram a atenção do mestre para as belezas do templo. Esse mestre, olha aqui que coisa linda, que esplendor, que beleza, que arquitetura, que coisa linda. E Jesus disse: olha, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí depois a gente vê, lá na frente em Atos dos Apóstolos, os irmãos vendendo as suas propriedades e levando o dinheiro, a soma do valor, aos pés dos apóstolos. E muitos fazem confusão com esse texto, muitos fazem confusão. Mas se nós analisarmos a história, Jesus disse que, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Depois, logo depois da sua ascensão, que ele foi ao céu, logo depois, 30 anos depois, 40 anos depois, estourando ali, Roma seria, ou melhor, Jerusalém seria invadido por Roma. Jerusalém seria saqueada, invadida por Roma. E os irmãos, sabendo dessa profecia que o próprio Cristo profetizara, essa ideia, essa profecia circulava entre os irmãos. Os irmãos, quando sentavam nos seus ajuntamentos, os irmãos falavam: olha, há uma profecia que não ficará pedra sobre pedra desse grande templo, porque os irmãos começaram a se reunir, logo após da ascensão de Jesus, os irmãos começavam a se reunir no pórtico de Salomão, dentro do templo, um local dentro do templo, e eles começaram a se reunir naquele lugar, mas porém eles tinham a ciência de que a qualquer momento, esse lugar, o templo, que era tão endeusado, tão estimado pelo povo, tão cuidado pelo povo, o povo trazia em alta estima o templo era uma coisa fenomenal, eles respeitavam o templo, e Jesus falara: não ficará aqui pedra sobre pedra. Essa mensagem circulava entre os irmãos, e os irmãos, sabendo disso, eles começaram a vender as suas propriedades e depositar aos pés dos apóstolos, porque qual era a ideia que eles tinham? Em vez de nós perder tudo e sair para outro lugar, ou até mesmo perder a nossa própria vida e perder tudo que temos, nós vamos fazer missão com o que temos, vamos fazer missão com o que temos, com os valores que temos, com a somatória de todos os valores que temos, vamos colocar nos pés daqueles, talvez eu não posso, mas nos pés daqueles que vão. E os discípulos iam por toda parte pregar o evangelho, e como muitos deles não poderiam ir, eles então entenderam: se nós não podemos ir por isso, por aquilo, por alguns motivos, eles estão indo, então eu prefiro depositar, eu prefiro ajudar, então de alguma forma eu tenho que ajudar. E eles vendiam suas propriedades e colocavam aos pés daqueles que iam. Amém? Nos pés daqueles que iam, aos pés daqueles que iam. E os irmãos iam por toda parte anunciando o evangelho. E logo após, não demorou 30, 40 anos ali, houve então realmente o cumprimento da profecia de Jesus. Jerusalém será invadida, o templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. E muitos irmãos foram dispersos por muitos lugares. Tanto é que Pedro vai escrever aos irmãos da dispersão, aos irmãos que foram dispersos. Muitos judeus foram dispersos. Todo aquele povo, alguns foram mortos à espada, alguns foram mortos, pagaram com a sua própria vida, mas muitos conseguiram escapar daquele grande ataque de Roma. E aí realmente o templo foi destruído e todo aquele povo foi disperso.
E aí eu paro para pensar numa coisa, quem sabe os irmãos que conseguiram escapar, eles saíram depois dizendo, compensou investir tudo que eu tinha na obra de Deus para ganhar outras pessoas, porque olha só, deixei tudo para trás. A gente está vendo agora através da mídia, das televisões, a gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia, famílias deixando suas propriedades, deixando seus palácios, seus carros, todos os seus bens materiais saindo apenas com a roupa, com algumas roupas, indo para outras nações, A verdade é que quando nós não nos conscientizamos, e olha que lá é o berço do cristianismo, e aquele povo, eu estava lendo um pouco da história da Ucrânia, dos irmãos da igreja na Ucrânia, e realmente a igreja chegou a um ponto terrível, alarmante, assustador. A igreja se apostatou, os irmãos começavam a diminuir as suas frequências na igreja. A igreja virou um shopping center, os irmãos não estavam nem aí para a fé. E aí, muitas vezes, quando a gente não tem a consciência de investir no reino de Deus, a gente lá na frente vai chegar à conclusão, eu não investi, perdi a oportunidade, mas porém não estou de posse de nada daquilo que eu tanto preservei e não queria investir. A gente vê isso lá naquela região. Então, diante de tudo isso, o que fazer, pastor Marco? Buscai as coisas que são de cima. Meu irmão, tudo aqui vai ser destruído, inevitavelmente. Tudo aqui vai ser destruído. O que nós devemos fazer? Claro que temos que viver uma vida normal, como se Cristo viesse, quem sabe daqui a 10 anos para frente ainda, 30, 40 anos, 50 anos para frente. Mas também nós temos que viver na expectativa de que amanhã talvez Ele retorne. E aí é por isso que nós não devemos nos apegar. Está lembrado de Mateus capítulo 6 e verso 33, as palavras de Jesus? Quem está lembrado? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Os versículos um pouco acima que antecedem diz, a esse texto do verso 33 diz, por que andais ansiosos no que haveis de comer, vestir, beber? Por que andais preocupados? Irmãos, as preocupações, claro que tem que haver, mas não pode ser demais da conta, a ponto de nós esquecermos do reino de Deus, das coisas de cima. É isso que eu chamo a tua atenção, meu irmão. Claro que você tem que lutar, lute mesmo, vai à luta, Deus está contigo, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto, mas não te prende muito a essas coisas não, irmão. Tenha como que se não tivesse, esse é o conselho de Paulo, tenha como que se não tivesse, viva na expectativa do eminente retorno do Senhor. Buscai as coisas que são de cima. Essa palavra nunca foi tão propícia como é nos dias de hoje para nós. Isso encaixa perfeitamente dentro do cenário que nós estamos vivendo. Pessoas preocupadas somente com coisas que tudo aqui vai ficar, meus irmãos queridos, tudo aqui vai ficar. Tudo aqui vai ficar. O que devemos fazer, pastor Marco? Temos que a luta, temos, mas porém, irmãos, busque o que é de cima. Amém? Busque o que é do alto, busque o que é do alto, busque o que é do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E olha a promessa, as demais coisas vos serão o quê? Acrescentada. Ele diz, por que andais tão preocupados? Olhe para os pássaros, eles não plantam nem ajuntam em celeiro, todavia o vosso Pai Celestial os alimenta. Ele disse, vocês têm mais valor do que os pássaros. Se o Pai cuida dos passarinhos, da erva do campo, que hoje existe, e que amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Meu Deus, que Deus nos ajude, queridos. Olha só,
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O que buscar? Buscar as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. No que pensar, pastor Marco? Olha o verso 2. Olha o verso 2. Pensai nas coisas que são de cima. Nós temos que nos desligar um pouco, buscar mais a Deus. E olha para mim aqui, é tempo de nós buscarmos a Deus. Ei, quer um conselho? Ore mais. Na hora da luta, você vai precisar do depósito de oração. Na hora que você passar por uma situação difícil, eu tive a prova disso nesses dias. Meu pai passou por uma cirurgia, eu estava lá acompanhando, estive na UTI, entrei na UTI, orando por ele, lá dentro da UTI. E aí, quando eu estava orando por ele, Deus me disse no meu coração: filho, eu tenho dado paz para você. Eu tenho colocado paz no teu coração. Eu tenho colocado fé no teu coração. Amém? E uma pessoa que estava comigo estava desesperada, e ela olhava para mim e dizia: meu Deus, como tu é tão paciente, tão calmo. Eu disse: Deus tem colocado paz no meu coração. Deus tem colocado certeza no meu coração. Deus tem colocado fé no meu coração. Porque se nós tirarmos os nossos olhos dele e pormos nas circunstâncias, nós vamos afundar mesmo, como Pedro. Se nós não acreditar na palavra que ele deu, dizendo: olha, passem para o outro lado. Se nós não acreditar nessa palavra, nós vamos achar que vamos naufragar de fato mesmo. Quando as ondas se remeterem contra o nosso barco, quando o vento soprar forte, nós vamos achar até mesmo que ele é um fantasma. Tenha fé naquilo que ele já te disse. Eu te chamo a atenção hoje aqui, meu irmão. Para você, você tem uma palavra já. Quem tem uma palavra aqui de Deus? Se você não tem uma palavra, eu quero dizer que você acabou de tê-la agora. Buscai as coisas que são de cima. Tira o foco das coisas, porque tudo aqui vai ficar. Eu não estou desestimulando ninguém aqui, os empreendedores de plantão, os irmãos que estão lutando aí, pessoas que são ávidas naquilo que faz, lutam mesmo, acordam cedo, amém, continua batalhando, meu irmão, mas ei, você tem que equilibrar a sua vida. Eu quero dizer que você tem que manter o equilíbrio das coisas. Buscai primeiro, é isso que eu estou te dizendo, buscai primeiro o reino. Aqui, em outras palavras, buscai as coisas que são de cima. É isso que eu estou te dizendo. Por que buscai nas coisas que são de cima? O primeiro motivo está aqui, ó. Porque já ressuscitastes. Portanto, se já ressuscitaste, primeiro motivo está aqui, ó. Eu já ressuscitei, eu vivo uma nova vida, meu irmão. Nós estamos aqui por um momento só. Por um momento só. Eu já ressuscitei com Cristo. A minha vida está nele. Eu estou nele, eu aceitei Jesus. Eu tenho entendimento de que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é transitório, tudo aqui vai ficar, é uma construção que vai à ruína. Jesus disse: os ladrões roubam e arrombam, a ferrugem consome, a traça corrói, disse Jesus. Ajuntai tesouro aonde? No céu, irmão. Tem muita gente rica, tem muita gente preocupada com muitas posses, mas no céu não tem tesouro. Amém? Deus quer que a gente viva o melhor aqui, sim ou não? Quem crê? Quer, mas não em detrimento às coisas divinas. Se o que eu estou fazendo, se o que eu estou buscando está atrapalhando eu de buscar a Deus, o meu relacionamento com Deus, eu estou errado. Amém, irmão? Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Primeiro. Então eu não posso pôr em segundo plano as coisas de Deus. O marido chega para a esposa e diz: minha flor, quem está aí? As irmãs estão por aí?
minha flor, diz o marido para sua esposa, hoje é dia de culto na casa do Senhor. Nós vamos prestar o nosso culto a Deus. O marido, a esposa diz para o marido, sacerdote, meu lindão, hoje é dia de culto, você marcou tal compromisso, cancele. Ou a prioridade é a casa de Deus, é o reino de Deus. Eu priorizo o reino, mas não aparece nos cultos. Eu priorizo o reino, mas não ora, não lê Bíblia, não tem vida com Deus, é vazio, vive pelos cantos chorando. Será que prioriza? Será que prioriza o reino? Pare para pensar nisso. Portanto, se já ressuscitasses, quem não ressuscitou não vai ter essa aptidão de buscar as coisas de cima. Quem não ressuscitou ainda, portanto, se já ressuscitasse, é uma condição, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, porque muitos não querem buscar, não têm aptidão para buscar as coisas que são de cima, não têm interesse pelas coisas divinas celestiais. Por quê? Porque ainda não ressuscitou. Ele tem que morrer com Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, o que é isso, pastor? Quando nós aceitamos Jesus, deixa eu te explicar, nós morremos com Ele. Amém? Quando eu aceito Jesus, eu me identifico com a morte dEle. Guarda isso no seu coração. Eu me identifico com a morte dEle. Eu falo, eu estou incluso nessa obra. Nessa obra, eu estou incluso nessa obra. E aí quando você aceita Ele, e você é incluso na morte dEle, você também é incluso na ressurreição dEle, porque a morte não tem poder sobre Ele, e não tem poder sobre você também, meu irmão. Sabe qual é a morte mais temível? Não é a morte do físico, é a morte da alma. E a morte da alma não quer dizer que essa alma vai deixar de existir, vai ser extinta, não. A segunda morte que a Bíblia trata lá em Apocalipse, é um lugar para onde vão as pessoas que rejeitam a vida que é Jesus. Aí então depois elas morrem a morte do corpo, e morre a segunda morte, ou seja, vão para um lugar que é o lago de fogo. A segunda morte é um lugar, é o lugar para onde vão todos aqueles que rejeitam o plano da salvação, a grande oferta de si mesmo. De si mesmo. Jesus foi a grande oferta. Ele nos resgatou. Se já ressuscitasses com Cristo, irmãos, estão por aí, queridos? Se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Outro motivo, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Como Jesus já falou para nós em Mateus capítulo 6, Jesus disse, lá o ladrão não chega, lá não tem ferrugem, lá a traça não corrói. Ele disse, ajuntai tesouro lá. Amém? Cristo está sentado aonde? À destra de Deus. Olha o verso 2. O que buscar e o que pensar, pensai nas coisas que são de cima. Pense, medite, busque. Olha a razão, o motivo por que pensar nas coisas de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha o motivo, porque já estáis o quê? Mortos. Outro motivo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe o que é isso, irmão? A sua vida escondida com Cristo em Deus. Irmão, isso aqui é tão forte, tão violento isso aqui, esse texto. A minha vida está escondida em Cristo. É por isso que Satanás vem com muitas acusações e muitas vezes não cola, não emplaca, não dá certo, ele se frustra, ele bate com o chifre no chão, ele se arrebenta. Por quê? Porque ele vem tentando contra nós e não consegue, porque ele não consegue nos achar para acusar. Porque nós estamos escondidos em Cristo. Deixa eu falar para você,
o diabo vem com um escrito de dívida contra você. E aí ele vem te acusando. Aí Jesus fala assim, ó, ele está em mim, ele já pediu perdão, ele já se reconciliou, ele já se arrependeu. Quem confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Ele já alcançou a minha misericórdia, o meu favor. Ele está em mim, justificado em mim. Eu sou quem o justifica. Eu o justifiquei. E aí, irmão, o diabo fica endemoniado. Meu irmão querido, a sua vida está escondida. Tudo isso por quê? Porque você morreu, no verso 3, no verso 1 você ressuscitou com Cristo, e você está agora buscando as coisas que são de cima. O próprio texto se explicando aqui, pode olhar aí. O próprio texto se explicando. Você está buscando as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus, né? E você está pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por isso você tem a tua vida escondida em Cristo. É por isso, você não dá legalidade para o inimigo. O diabo não pode chegar e dizer assim, olha, ele anda disperso, a mente dele está dispersa. Ele está aflito, olha aí como ele está aflito. Eu faço qualquer situação ali, ele se aflige, ele cai numa amargura, ele cai num desespero, ele entra em parafuso, ele se destabiliza. Eu boto ele para correr, eu dou-lhe com o pé, ele corre às pressas. E a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, disse Tiago, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é nós que temos que fugir dele. Não é nós que temos que fugir dele, é ele que tem que fugir de nós. Nós vivemos em Cristo. Nós vivemos em Cristo. Aí olha só que coisa linda aqui o verso 4 para nós terminarmos. Os irmãos estão por aí, digam amém. Quando Cristo, que é a nossa vida, o que Cristo é para nós, irmãos? A nossa vida, se manifestar, podemos colocar aqui o arrebatamento. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, o arrebatamento, ou o arrebatamento, tanto o arrebatamento aqui coletivo, a igreja num todo, que será arrebatada, como também o arrebatamento individual. Ontem foi arrebatado um irmão, por exemplo, aqui em Ilhota, foi arrebatado, está com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e Ele vai se manifestar para os seus, o arrebatamento é a manifestação de Cristo para os seus, não para o mundo. Nós não podemos confundir esse texto, as coisas, com o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Nós não podemos confundir, o arrebatamento é algo exclusivo para a igreja. Quem vai ver Cristo? Quem vai ver Cristo? A igreja. Aonde vai ser esse encontro? Nos ares, lá no infinito, longe de todos os holofotes, câmeras e tudo mais, longe de todo o olhar maligno, longe de todo o ataque do diabo, longe de tudo, lá nas alturas, disse Paulo, lá no infinito, Cristo vai se reunir com a igreja. Paulo disse, a nossa reunião com Ele é nos ares, lá no infinito. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quem tem fé, diga amém. Então, também vós vos manifestareis com Ele, em glória. Que coisa linda, manifestar com Ele em glória, e será algo, posso adiantar para você aqui, à luz do que a Bíblia me dá, de entendimento, à luz da palavra de Deus, o pequeno vislumbre de um todo, o pequeno vislumbre, o abrir da fresta da cortina, ele só mostrou um pouquinho do que vai ser, e a Bíblia relata um pouco, um céu de glória, uma glória inimaginável, a glória do momento, e vós vos manifestareis com Ele em glória. E depois a igreja vai com Ele, se encontra com Ele nos ares.
da entrada nos portais da eternidade na Nova Jerusalém. É celebrada a chegada da esposa na casa, porque lá em João capítulo 14 ele diz: vou preparar-vos um lugar. Vou preparar-vos um lugar. Então ele mandou o Espírito Santo que está preparando. O Espírito Santo aqui é uma tipologia de Eliezer. Eliezer é uma tipologia do Espírito Santo, melhor dizendo. Lá no Antigo Testamento, quando ele foi enviado por Abraão para buscar uma esposa para Isaac e Rebeca, estão lembrados? Que ele levou camelos e camelos carregados das melhores roupas da época, joias preciosas, para adornar a menina, para adornar a moça, antes que ela chegasse e se encontrasse com Isaac. Estão lembrados? É uma tipologia perfeita do que vai acontecer com a igreja. A igreja está sendo adornada, vestida com vestes de justiça, preparada pelo Espírito Santo para se encontrar com Jesus. E ao encontro com Ele, nós então entraremos nos portais da Nova Jerusalém, celebraremos a nossa chegada. A esposa celebra a chegada junto com o esposo dentro da sua casa eterna. Aí então, logo após, nós entraremos no tribunal de Cristo para receber as nossas recompensas, e depois então a igreja volta novamente junto com Cristo, porque ainda há esperança para Israel que ficou aqui e está clamando pelo Messias. A igreja vem junto para resgatar Israel e para a grande guerra do Armagedon. Em poucas palavras eu descrevi para você aqui. Tem gente que não sabe disso, está muito tempo na igreja, não entende essas coisas, não buscou entender essas coisas ainda. E é assim como eu descrevi para você, porque a Bíblia nos dá essa orientação. Quando Cristo, que é a nossa vida, diga amém. Meu Deus, isso aqui é lindo, hein? Quem é a nossa vida, irmão? Quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus tem vida. Quem não tem, pastor Marco? Tem a morte eterna. Não é a morte do corpo, irmão. O mais desesperador não é a morte do corpo. O mais desesperador é a morte da alma. A segunda morte que a Bíblia descreve. Eu mostrei isso num grupo familiar para os irmãos. Falei sobre a primeira morte. Falei sobre as três mortes que a Bíblia fala. A morte espiritual. A morte quando Adão pecou, ele perdeu o relacionamento com Deus, aquela comunhão. Ele morreu espiritualmente, ele morreu depois no corpo, e ainda bem que acreditamos que ele não morreu depois, que é a terceira morte, que é a morte eterna, a morte para sempre, longe de Deus, que é um lugar. Acreditamos na palavra de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. E enquanto isso, olha o verso 5, enquanto isso, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Enquanto isso, viva uma vida de santidade, morra todo dia. Amém? Quero que você morra todo dia. Eu quero morrer todo dia. Amém? Morrer para o mundo e viver para Deus. É aquilo que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que quando nós entendemos tudo isso, irmão, que a gente não vive mais aqui para a gente mesmo, que Cristo nos comprou para Ele, e estamos nele, e iremos se manifestar com Ele em glória na sua vinda, nós entendemos que devemos buscar mais e mais uma vida de santidade. Buscar o que é de cima é buscar uma vida de santidade, buscar uma vida de comunhão estreita com Deus, ler a sua palavra, amar mais a Bíblia, guardar os seus mandamentos, seguir as regras da Bíblia, viver longe das corrupções desse mundo, viver uma vida para Deus, amá-lo intensamente. Aí ele vai descrever aqui, o que é para mortificar. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite, olha aqui, o apetite desordenado, tá? Isso aqui é muito sério. Nos dias de hoje as pessoas estão
incorrendo nesse pecado, a glutonaria. Glutonaria. Cuide, irmão, glutonaria. Olha só, apetite desordenado. Aqui é no sentido de comer, né? E outro sentido também. Havia concupiscência. Irmão, estão rindo, é verdade. Havia concupiscência e a avareza, que é idolatria. Amém? Jesus disse, assim como foram nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam, comiam, bebiam, e essa geração, a geração que antecede ao arrebatamento, que é a geração do arrebatamento, ela vai estar muito preocupada com a comida e a bebida, e é o que mais a gente vê hoje. E Jesus vai dizer lá, não andais preocupados com essas coisas, mais é o corpo do que o mantimento, mais é o corpo do que as vestes. Então quem tem essa ciência, meu irmão, de que devemos buscar intensamente as coisas do alto, pensar nas coisas que são de cima, pare para meditar, pare para pensar, tira o foco das coisas e pense nas coisas que são de cima. Pense, irmão, pensa em Deus, está difícil, eu sei que está difícil, mas para de falar, pensa mais em Deus, ora mais. Dia 30 de outubro, vá lá e vote, irmão, no certo, no que é verdadeiro, né? Falar, não resolve apenas, nós temos que mostrar em atitudes, amém? Pensai nas coisas que são de cima. Se coloca de pé. Pensai e fazer o quê? E buscai. Pensai e buscai nas coisas que são de cima. Tira o teu foco. Tem gente cheio de tanta coisa, irmão. Tem gente cheio de tanta coisa, menos de Deus. Tem tempo para tudo, mas menos para Deus. Se ocupa com tantas coisas aqui, ó. A primeira coisa que levanta pela manhã, já leva a mão no criado mudo, já puxa o celular, já vai se conectar com o mundo. Já viram as notícias, as últimas notícias que saíram. Sendo que a primeira atitude de um cristão, escuta o que eu estou falando aqui. A primeira atitude de um cristão, acordou pela manhã, glória a Jesus pela noite que passei, o dia que é chegado. Dobra o seu joelho e ore a Deus, leia a Bíblia. Se você fizesse se muitos fizessem o que faz com o celular, com a Bíblia, imagina, nós teríamos aqui pessoas expertas em Bíblia. Quando o pastor estava querendo falar um versículo, o irmão já estava já citando o versículo de cor e salteado. Se nós usássemos tanto a Bíblia como usamos o celular. A grande questão é que essas coisas veio para somar, para ajudar, mas também, se nós não sabermos nos policiar e nos manter equilibrados, essas coisas também vêm para nos afastar de Deus. Cuidado, irmão, cuidado. Esse simples pregador aqui, ó, que não tem nenhuma formação acadêmica nem teológica, esse simples pregador está falando isso para você. Eu falo para mim também, mas para todos nós, todos estamos pregando a palavra. Cuide da sua vida com Deus. Busque as coisas que são de cima, pense nas coisas que são de cima. Assim eu não teria dito, vou preparar